Olá, hoje vamos ao tema 3 do nosso curso Entendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembro sempre a vocês sobre a importância de consultar os textos complementares que estão postados aí no seu ambiente e de consultar sempre o seu tutor em caso de dúvida ou de necessidade de algum auxílio. Então, faça a leitura do seu texto, dos textos que estão aí postados como texto de apoio, para que você possa compreender com uma amplitude maior aquilo que nós estamos tratando em cada tema. Vamos então ao tema 3. E nesse tema 3 nós vamos falar sobre família, sociedade e Estado em rede, construindo o paradigma da proteção integral. Então, já vimos em aulas anteriores que o Estatuto da Criança e do Adolescente se pauta na nossa Constituição Federal de 1988, na qual reza veementemente sobre o direito dessa criança e também o dever do Estado, da sociedade e da família em prover, em cercar essa criança de um ambiente que ela possa se desenvolver com dignidade. Essa rede de proteção que é formada por Estado, sociedade e família, é um conjunto de ações integradas entre si. Para quê? Justamente para atender crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, sob ameaça, ou seja, crianças que estão sob ameaça de violação de direitos por abandono, por violência física, psicológica, sexual, exploração sexual comercial, situação de rua, de trabalho infantil e outras formas de submissão que provocam danos e agravos físicos e emocionais a essa criança. Hamidoff entende que a pretensão em se instituir e consolidar uma rede de proteção à criança e ao adolescente procura-se prevenir ameaças a violências ou ameaças e violência, em especial que acontecem no interior do núcleo familiar e também do núcleo comunitário, como, por exemplo, a violência doméstica, o abuso, violência sexual, entre outras formas de ofensas físicas, morais, psicológicas e sociais. Esse tipo de violência obriga a busca de medidas que venham configurar-se como medidas específicas de proteção, tanto para a criança como para adolescentes e também para os seus respectivos núcleos familiares. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal 8.069 de 1999, em seu artigo 98, fica estabelecido que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Primeiro, por ação ou omissão da sociedade e do Estado. Segundo, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. E, em terceiro lugar, em razão de sua conduta. Então, nós podemos ver que esse é o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, o objetivo de toda a rede de proteção deve ser a análise plural, ou seja, transdisciplinar e dialética, nesse sentido de democrática, da realidade em que vivem milhões de crianças e adolescentes no nosso território, no território brasileiro. O objetivo dessa rede de proteção deve ser ainda inscrever, além de uma orientação teórica vinculada à legalidade, que seja voltada à construção de resoluções para o atendimento das situações de ameaça e violência aos direitos relacionados à criança e adolescente. Hamidoff analisa que a ideia de rede de proteção na área multidisciplinar da infância e da juventude não deve se limitar apenas ao âmbito jurídico, mas prende-se também à implicação necessária entre os sistemas de direito e garantias fundamentais do ECA. O que podemos entender por rede, quando nós falamos de rede de proteção? Quero destacar que é aquele sentido mesmo de uma rede de pesca. Nós podemos observar na rede de pesca que ela tem várias linhas que são entrelaçadas e existem aqueles nozinhos que firmam a linha, uma linha na outra, ou seja, aquelas linhas passam pelos nozinhos e se ramificam para outros fios.
A ideia de rede que tratamos também na rede de proteção é essa, ou seja, sociedade, Estado, família estão interligadas, estão desenvolvendo um trabalho interligado, né? E cada nozinho pode ser entendido, né? Cada nozinho da rede pode ser entendido como a troca de informação, a troca de ações para que a proteção dessa criança aconteça de forma integral, ou seja, por meio da sociedade, Estado e da família. Nesse sentido, observa-se que a comunicação entre os segmentos sociais e os poderes públicos é a pedra angular para a articulação das ações governamentais e também não governamentais, isto é, para a construção dessa rede de proteção. Então, essa rede de proteção não funcionará se apenas um lado, ou seja, se apenas a sociedade estiver preocupada, né, em realizar ações que atendam às necessidades básicas dessa criança. Ela irá funcionar se todas, né, se sociedade, família e Estado estiverem interligadas, estiverem com o mesmo propósito de proteção a essa criança e esse adolescente. As redes de proteção se constituem assim por um meio de ações governamentais e não governamentais no atendimento ao direito da criança e do adolescente, assim como os sistemas de garantia, que se direcionam ao atendimento de cada um dos vetores que irão assegurar a dignidade da pessoa humana. Daí, pois, vem a denominação de rede de proteção, isto é, de uma determinada organicidade entre instituições em prol da efetividade dos direitos fundamentais ligados à criança e adolescente. Quando tratamos de sistemas de garantia, nós estamos falando de direitos fundamentais, de prevenção, de política de atendimento, de medidas de proteção, de medidas socioeducativas e garantias fundamentais e processuais estabelecidos e articulados de forma integrada pelo regime jurídico e estatutário. Então, nós vemos que a garantia de direito ela é um pouco mais explícita e um pouco mais ligada ao regime jurídico e estatutário, né? Certamente não podem e não devem ser desvinculados, haja vista que muito além de mutualmente implicarem-se, também importam nas diversificadas e adequadas interpretações formatadas para a resolução das questões inerentes à infância e à juventude. Os operadores que atuam no sistema de garantia de direitos estão constituídos pelas instâncias legislativas e judiciárias, magistratura, Ministério Público, advocacia, dentre outros atores jurídicos sociais. Mas eles não devem se limitar às suas funções originárias, pois, mais do que nunca, tornou-se imperativa a articulação comunicacional com a rede de proteção. Então, essa instituição, esse sistema de garantia, ele deve se comunicar, né, com essa rede de proteção para que o atendimento à criança e ao adolescente, seja aplicado com qualidade. Segundo Hamidoff, os sistemas de garantias estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente guardam entre si implicações funcionais de necessidades mútuas e recíprocas. O autor ainda explica e especifica que o sistema de garantias encontra-se estrutural e funcionalmente vinculado e integrado entre si. Para quê? Para atendimento de novas exigências sociais, identificação de novos sujeitos de direitos, estabelecimento de proteção diferenciada, ou seja, direitos e garantias, regulamentação de novas relações sociais, processuais, etc., abandono, violência, etc. Nota-se que é o próprio artigo 227 da Constituição de 1988 que estabelece essa responsabilidade comum e concorrente, né, que compartilha de igual sorte entre a família, a sociedade e o Estado, o alcance das metas que estejam ligadas diretamente ao sistema de garantia. Então, assim, nós finalizamos aqui esses pontos principais sobre o tema 3 e na próxima aula, que será o nosso tema 4, estaremos finalizando o assunto deste curso, entendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Até a próxima!